E trazemos agora, aqui até ao nosso fórum, desta vez numa versão presencial, a doutora Bárbara Aires Mateus, socióloga, profissional de saúde e coach. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado pela Câmara do Comércio Regional das Beiras, na pessoa da sua Presidente, cumprimentar os presentes, os que estão aqui e os que estão online. Agradecer antecipadamente à moderadora deste painel, porque parece que me vai dar mais uns minutos, e eu vou tentar ser rápida, mas agradeço desde já. Damasio, numa recente entrevista, a propósito do seu livro, refere que a evolução das espécies tem sofrido uma complexificação constante que se inicia com organismos relativamente simples e unicelulares e vai até organismos pluricelulares e extremamente complexos. Do ponto de vista cognitivo, evoluímos do detectar para o sentir e do sentir para o saber. A ação do meio ambiente sobre o homem é muito diferente nos seus processos e resultados daquele que é proveniente dos próprios homens. E a ação dos contemporâneos sobre os seus contemporâneos difere daquela que os adultos exercem sobre os mais novos. Segundo Kant, o objetivo da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele é capaz, e entendida como o desenvolvimento harmónico de todas as faculdades humanas. Educação tem sido algumas vezes empregue, no sentido muito lato, para designar o conjunto de influências que a natureza ou os outros homens podem exercer, quer sobre a sua inteligência, quer sobre a sua vontade. De facto, cada sociedade considera, num momento determinado do seu desenvolvimento, que tem um sistema de educação que, de alguma forma, se impõe aos indivíduos. Ao longo da história, constituiu-se um conjunto de ideias acerca da natureza humana, da importância das diferentes faculdades, do direito e do dever, do indivíduo, da sociedade, do progresso, da ciência, da arte, etc., que estão na base do espírito da comunidade. As sociedades têm um certo ideal de homem, do que ele deve ser do ponto de vista intelectual, físico e moral. No entanto, não podemos nem devemos dedicar-nos todos ao mesmo género de vida. Temos, de acordo com as nossas aptidões, funções diferentes a desempenhar e devemos colocar-nos em harmonia com aquela de que somos incumbidos. Na verdade, não somos todos feitos para refletir. São necessários homens de sensibilidade e homens de ação. O pensamento é aquilo que é mais valorizável no ser humano. O pensamento concebido a nível cognitivo puro, aquilo que tem a ver com os dados objetivos à nossa volta. Mas o alicerce de tudo é aquilo que se relaciona com o nosso próprio corpo e cujo estado bom ou mau é transmitido através dos sentimentos. A afetividade é outro aspecto fundamental do que somos. É o alicerce da nossa mente, daquilo que é o nosso ser. É extremamente valiosa, mas ao mesmo tempo nos torna desprotegidos. Há uma certa vulnerabilidade que é introduzida pelos sentimentos. A inteligência artificial, menos vulnerável, é, segundo o mesmo autor, um exemplo claro de que a inteligência sem ligação com a vida, sem ligação com o ser humano. Neste contexto, parte daquilo que nos torna humanos decorre da atitude de empatia. É ela que nos permite uma resposta compatível com o modo de ser de cada um. É a base da capacidade de reagir ou de responder ao outro. Através desta capacidade, criam-se sentimentos de aproximação, de compreensão, gradualmente mais significativos entre as pessoas. Schallifer afirma que que o termo empatia é a capacidade de imersão no mundo subjetivo do outro e de participar na sua experiência na medida em que a comunicação verbal e não verbal o permitam. Egan refere-nos à existência da empatia de base, que indica escuta ativa e empatia avançada, que ajuda o outro a desenvolver um ponto de vista novo a partir dos dados fornecidos pela autoexploração. Para Goleman, também aborda esta temática, existe ainda a empatia cognitiva e a empatia emocional. Segundo Socher, a tecnologia da inteligência artificial precisa aprender connosco. Ela é uma maneira de melhorar o relacionamento com os clientes ao simular a capacidade racional do ser humano. Um dos setores de grande promessa é o setor da saúde e do bem-estar. São apontadas soluções para melhorar a condição geral,
os diagnósticos remotos e a partilha de informações entre os profissionais de saúde. Cresce ainda a tendência por aplicações que possam fazer recomendações personalizadas sobre o tema, como alimentação saudável, prática de exercício físico e sono saudável. Mas é importante fazer mais. Por isso, gostaria de reforçar numa área que me é tão querida, a dos profissionais que cuidam de pessoas. Este campo interessa-nos, pois funciona como uma situação limite, o paradigma da inscrição cuidar com empatia, no cotidiano de uma profissão. Collier afirma que cuidar é mobilizar em alguém tudo o que vive. E acrescenta que é partindo da análise de que se revela o que existe como capacidade de vida que tem de ser compensado, estimulando tudo o que a pessoa possa fazer por si ou com ajuda, bem como constitui obstáculos ou entraves. A construção do projeto de cuidar faz-se em torno da estimulação das forças de vida e do tipo de ajuda a desencadear para a assegurar. Para Salomé, existe um conjunto de sinais que circulam em qualquer relação onde uma pessoa facilita o desenvolvimento ou crescimento de outra, a ajuda a morrer, a adaptar-se, a integrar-se ou a aproveitar a sua própria experiência. Para este autor, as relações entre as pessoas podem ser abertas ou redutoras, úteis ou inúteis, estimulantes ou inibidoras, mas não são neutras. A importância dos estímulos dos nossos sentidos, do olhar, o tocar, o sentir, são apontadas como geradoras e potenciadoras de laços entre as pessoas. As relações são sempre portadoras de uma corrente, de um movimento que as ampliará e as conduzirá a qualquer coisa mais vasta que o universo pessoal dos dois intervenientes. É assim importante estimular a habilidade para perceber o conteúdo e os sentimentos de outra pessoa e de lhe comunicar aquilo que compreendemos. A atitude de cuidar com empatia utiliza a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Este facto remete-nos imediatamente para a temática da comunicação e suas particularidades, onde comunicar com empatia se manifesta como uma ferramenta primordial para a compreensão da mensagem, criação de processos motivadores, liderança eficaz, geradora de transformações conducentes à concretização dos objetivos e promoção de equilíbrios e bem-estar entre as pessoas. Segundo César, a tecnologia é hoje em dia cada vez mais vital para os relacionamentos pessoais, para o desenvolvimento de novas habilidades e para o mercado de trabalho. A utilização da tecnologia por parte das crianças é ainda um tema amplo e até polémico que necessita ser olhado com muita seriedade. A transformação digital veio alterar completamente a nossa sociedade. Neste momento, pais e educadores mostram-se já apreensivos quanto aos impactos sobre o desenvolvimento nas crianças. Países como a Dinamarca, que frequentemente lidera o Índice Mundial de Felicidade, criaram já uma estratégia para sustentar a sua cultura de amor e cuidado genuíno pela raça humana, incorporando a empatia como um valor nos currícula padrão, concebendo meios criativos para ensinar às crianças o que significa entender e compartilhar sentimentos. Neste sentido, foram criadas algumas ferramentas, nomeadamente a Measure, uma imitação de um termómetro com uma escala de 0 a 10, onde as crianças podem medir a intensidade dos seus sentimentos sem precisar de os explicar verbalmente. Quando conseguem entender o conceito e a profundidade dessas emoções, podem identificá-la noutras crianças, ensinando-se assim, desta forma, a empatia e a compaixão. Surgiu também uma outra ferramenta, que é a articulação que envolve a articulação dos sentimentos das crianças a partir das expressões faciais de outras crianças numa fotografia. Aqui são estimuladas a discutir as emoções. A intenção é ensinar a evitar julgamentos e insensibilidades aos sentimentos do outro. Um outro exemplo é a aprendizagem cooperativa, onde as crianças ensinam outras com bondade e amor, aprendem a criar empatia ao interagir com as pessoas ao seu redor. Educar crianças com empatia contribui, desta forma, para adultos bem-sucedidos, mentalmente estáveis e emocionalmente capazes, com alta capacidade de interação com os outros e confiança na sociedade. Não deixa de nos causar alguma perplexidade e de ser matéria de reflexão o facto de termos de ensinar aquilo que deveria ser próprio da natureza.
algo que se perdeu pelo caminho, mas estamos certamente todos atentos e a tentar recuperar essa capacidade. A educação, bem longe de ter o indivíduo e os seus interesses como único e principal objetivo, é, antes de mais, o meio pelo qual a sociedade renova continuamente as condições da sua própria existência. A sociedade só pode viver se entre os seus membros existir suficiente homogeneidade. Importa também olhar para as organizações, suas dinâmicas como conjuntos de pessoas que devem ser cuidados na sua unicidade e trabalhadas as suas dinâmicas interpessoais. Só o homem consegue estabelecer estas dinâmicas. Morgado, numa recente entrevista a propósito do rigor do sistema judicial, refere-nos que é essencial que nas organizações haja empenho nos resultados, lideranças efetivas, listagem de objetivos e definição clara de metas a atingir, onde todos estejam na disposição de as alcançar, de obter resultados. Tem assim de existir organizações humanistas onde as pessoas se identifiquem com o que estão a fazer e que se empenhem no processo de realização do seu trabalho. Spassadin reforça que o trabalho, num processo contínuo, possibilita a construção de um projeto de vida, a realização pessoal e um sentido de propósito que são essenciais para a saúde e para o bem-estar psicológico, por via da aplicação de conhecimentos e da mobilização de competências em ambientes colaborativos. Estes fornecem a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal, fortalecem o sentimento de pertença e a coesão social, fundamentais para a vida em sociedade. Já Goleman reforça a importância do foco, chamando a atenção para a probabilidade da mente vaguear, mais ou menos dependente da atividade em causa. Mas nem todos os locais de trabalho são centrados na eficiência e na valorização das pessoas, o que acarreta consequências nefastas para os indivíduos e para as organizações. Sabemos hoje que 10% das empresas portuguesas têm procedimentos para lidar com os riscos psicossociais. Sabemos também que a aplicação da ciência psicológica nas políticas e práticas de gestão, uma tendência em franco crescimento, incontornável para o bem-estar dos colaboradores, com benefícios para a sustentabilidade dos negócios. Esta tendência determina uma necessidade de formação cujos objetivos têm uma base comum nas ciências humanas e na visão holística e personalista do homem. A transição para o digital representa mais um passo na complexificação dos processos sociais e laborais. Simultaneamente, representa uma oportunidade para as empresas portuguesas, já que 8 em cada 10 planeiam introduzir pelo menos um dos produtos ou serviços digitais nas suas estratégias. Traz inúmeras vantagens na celeridade de processos e diagnósticos, no contributo para a sustentabilidade da economia de meios e, acima de tudo, veio para ficar. Esta hegemonia é inevitável e devemos encarar estes dados não com resistência e desconfiança, mas antes com equilíbrio, vendo-a como matéria de adaptação e reflexão. Por esta razão, não nos podemos aliar da possibilidade de, em diferentes setores da sociedade, com especial relevância para áreas de que falamos, onde a relação interpessoal assume particular importância, a transição digital pode representar um fator de stress e ansiedade nas pessoas. A crise sanitária que vivemos hoje em dia, a crise económica, a incerteza quanto ao futuro, a possibilidade de se perderem postos de trabalho ou a sua ausência, as mudanças organizacionais e a introdução da tecnologia podem pôr em risco necessidades fisiológicas, de segurança, sociais e de autorrealização, do ego e de reconhecimento dos outros, que podem ativar respostas ansiosas. Por outro lado, podem ser um estímulo e um motor para a transformação, modificação e adaptação de pessoas e organizações. De facto, ao mesmo tempo que a automação elimina postos de trabalho, cria uma procura pelo que é verdadeiramente humano. Abre espaço a novas maneiras de se lucrar com o conhecimento, sentimentos, paixões, personalidade e tudo aquilo que temos de único. Esta realidade deverá criar novas formas de trabalho, inspiradas na tendência de automação, mas em simultâneo alimentado por uma tendência de humanização. Este exemplo desta mudança são processos já iniciados em algumas empresas, bem como o lançamento de formações em inteligência artificial
para gestores e executivos que pretendam aplicar as tecnologias desta inteligência nas suas empresas e negócios, perspectivando a mudança e o impacto que estas possam promover ao nível da competitividade. O século XXI encerra em si um enorme desafio de relacionar duas tendências, a automatização e a humanização. Por um lado, existe uma grande e crescente expectativa de um modo de vida mais confortável, mais eficiente e rápido, características que superam o desempenho humano. Por outro, continuamos a valorizar experiências de interação inspiradoras, lúdicas e emotivas. Há uma profunda mudança em curso, onde o centro da atenção deve ser mais como desejamos viver do que sobre o que queremos possuir. Isto significa que, num espectro mais amplo, a humanização da tecnologia implica a transformação para nos servir, em vez de nos colocar apenas ao serviço dela. Vamos ver como se adaptarão as organizações e as pessoas a estas mudanças. Chalifur refere que dar de si próprio a sua atenção, o seu tempo, é um empreendimento exigente que necessita de um certo altruísmo, uma reflexão madura, articulada com uma procura de crescimento pessoal constante, uma confiança nos recursos internos do homem. A isto acrescenta-se acreditar na importância das relações interpessoais verdadeiras, feitas de respeito, de atenção, de consideração positiva, de compreensão empática. Cada um deve possuir os conhecimentos e competências para que os seus recursos pessoais e profissionais possam traduzir-se em comportamentos adaptados aos objetivos visados. Como nos refere Cotoville, a propósito da Covid-19 e da necessidade de afastamento e isolamento e consequente diminuição de processos interativos em contextos familiares, laborais e sociais, a preocupação é conseguirmos compensar o facto de as pessoas estarem mais amputadas do toque e da relação com os outros. Não esqueçamos que o toque também amadurece, também cria valor e princípio. A diretora de um dos serviços de cuidados intensivos de um hospital referiu que falava com uma doente, apesar de ela estar completamente sedada, e que a doente mais tarde lhe disse: "A sua voz é a única coisa que me lembro aqui dos cuidados intensivos." Uma enfermeira de um hospital de Lisboa relatou que um familiar de um doente lhe pediu para dizer que tinha ligado. E assim fiz. Era uma pessoa que estava em estado praticamente comatoso, abriu os olhos, olhou para mim, sorriu e, a partir desse dia, foi sempre a recuperar. A educação, como nos refere Durkheim, é a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. Espera-se que, no futuro, pessoas e organizações sejam capazes de elaborar modelos de vida e de negócios que integrem na tecnologia uma experiência personalizada, íntima e humana. Para terminar, a transição tecnológica deve, assim, ser prudente, devidamente enquadrada, acompanhada de uma boa gestão da qualidade de informação, sem obesidade informativa, que não é digerível de forma proveitosa, mostrados os seus reais efeitos, potenciadores e verdadeiramente adaptados a cada realidade. E assim estaremos certamente a diminuir respostas ansiosas e a estimular o potencial de líderes, colaboradores de excelência, cuidadores e cuidados com naturais benefícios para todos. Obrigada. Obrigada, doutora Bárbara. De facto, e apesar de hoje, durante a manhã, termos falado até na possibilidade de, no futuro, se vir a fundir o lado humano e o lado mais digital, algo que nos parece ainda tão longe, não nos podemos esquecer que hoje ainda somos 100% humanos e a simpatia e empatia são essenciais para o nosso sucesso.